Olá, meus amigos, sejam todos bem-vindos à 10ª edição do Louvorcast, seu podcast cristão do interior. Estamos aqui hoje para comemorar o 55º aniversário da CIB, que é a Segunda Igreja Batista em Carangola, e hoje nós temos um convidado muito especial, que é o pastor Renato Melo de Carvalho, lá da cidade de Ibatiba. Ele pastoreia a igreja evangélica Ministério Aliança de Ibatiba, né? Pastor, muito obrigado pela presença, seja bem-vindo aqui na CIB. Não é a primeira vez em Carangola, né? Não é a primeira em Carangola. Quero agradecer primeiramente a oportunidade, agradecer a você, Guanaí, pela chance de poder estar aqui para compartilhar da palavra, compartilhar da verdade do Senhor. Agradecer esse podcast, o Louvorcast, agradecer a você a chance, por usar esse canal para falar do amor de Deus. Já estive em Carangola em outras ocasiões, talvez não em uma ocasião tão especial quanto essa, comemorar os 55 anos de aniversário da igreja local. Fiquei muito honrado pelo convite, honrado por poder estar aqui e compartilhar a palavra junto com vocês. Quero cumprimentar os ouvintes, cumprimentar as pessoas que assistem a esse podcast e espero que estejam sendo edificados por esse projeto. É isso aí, pastor. Hoje, qual vai ser a mensagem que o senhor irá trabalhar na sua pregação hoje aqui na CIB? Nós temos pensado muito sobre um tempo de transição que a igreja tem vivido. Nós estamos transicionando a igreja está vivendo o que a gente chama na palavra de últimos dias. Nós acreditamos verdadeiramente que a igreja está entrando nesse lugar, nos últimos dias. O texto de Efésios, capítulo 4, verso 13, que vai ser o texto que vai servir de base para o sermão dessa noite, diz assim: até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da estatura da plenitude de Cristo. Nós vamos falar sobre a transição de uma igreja infantil, de uma igreja juvenil, de uma igreja jovem para uma igreja madura. A necessidade de nós entendermos que o Senhor está nos levando para um tempo de maturidade cristã. Eu costumo dizer que é tempo da igreja sair do playground. Já não é mais tempo da igreja estar nesse lugar de imaturidade, de infantilidade, mas a igreja cresceu. Essa é a proposta para essa noite. E qual é o maior desafio que o senhor acredita que hoje a igreja enfrenta para transmitir o verdadeiro evangelho de Cristo em meio a todas as concorrências que nós temos no mundo aí afora, a internet, a interatividade? Quando eu digo concorrência, são todas as seduções que o mundo tem para oferecer para o nosso jovem, para as pessoas que não sentiram um primeiro amor ainda, porque isso tudo são concorrências, que bate de frente com o reino, uma vez que a palavra ela vem para nos confrontar. E hoje nós estamos sendo bombardeados o tempo todo pela internet com mensagens que nos acariciam, Guanaí, o meu pensamento ele é de que hoje, infelizmente, a igreja, instituição, se tornou a maior inimiga da igreja noiva de Cristo. Porque a igreja instituição, ela é denominacional, ela é humana, ela é sistemática. E a igreja de Cristo, ela é um organismo vivo. A grande dificuldade hoje é que nós deixamos de ser a igreja noiva de Cristo para ser essa igreja institucional, uma igreja... Talvez a nossa maior dificuldade esteja exatamente aqui, cheguemos à maturidade atingindo a medida da estatura. Quando é que a gente vai chegar a essa maturidade? Por exemplo, hoje nós temos um grande problema de divisibilidade. A igreja anda num ambiente de divisão. Quem é pentecostal não se dá com o tradicional não se dá com o neopentecostal, o ortodoxo não se dá com o contemporâneo, e nós levantamos mais muros
do que construirmos pontes. Exatamente. E eu penso que a maior dificuldade para a igreja alcançar hoje o objetivo primordial dela, que é responder ao ID de Jesus, é exatamente essa divisão. Jesus disse que uma casa dividida não subsiste, ela não consegue se manter de pé. E uma igreja dividida, ela não consegue se manter de pé. A igreja, ela não pode ter placa, a igreja, ela não pode ter só um CNPJ que a represente, embora isso seja fundamental no que diz respeito a cumprir as leis humanas, mas a igreja precisa encontrar o seu lugar de representatividade do reino de Deus na terra. E essa igreja, ela não tem um nome, ela não tem uma denominação. Essa igreja é a noiva de Cristo, é a igreja de Jesus na terra, é o seu corpo vivo, orgânico, funcional. Eu costumo dizer, como o apóstolo Paulo diz ali em Coríntios, do 12 ao 14, nos capítulos de 12 a 14, falando sobre os dons, ele fala que a igreja, são os membros em particular de Cristo, que é a cabeça. Quando você pensa em alguém que tem uma cabeça dando ordens e os membros não correspondem, esse corpo está doente. Nós vemos uma pessoa com um AVC, sofre um AVC, ela esquece um membro do corpo, né? Uma parte fica comprometida. Comprometida. E aí o cérebro diz assim, mexe mão, e a mão não responde. Então talvez hoje a maior dificuldade da igreja para responder seja essa enfermidade que tem paralisado a igreja, essa falta de unidade, essa falta de resposta à cabeça que é Cristo, essas demandas pequenas que o próprio apóstolo Paulo vai chamar de rudimentos, coisas elementares que a gente faz ficar tão grande, quando que o que é grande é o que nos une, o que é comum, né? E deixando essas diferenças, a igreja, ela de fato teria uma representatividade, um poder na cidade, no estado, no país, no mundo, muito maior. Uhum. Quando Pedro ele indaga Jesus e disse que ele iria edificar a igreja dele, né? Qual é a mensagem que ele quis passar para Pedro naquele momento ali? Quando Cristo fala assim, tu és Pedro, o nome Pedro, Petrus no original, vem de cascalho. Pedra, né? Tipo assim, na verdade, cascalho. Cascalho. Pedrinha. Pedrinha. Essa palavra pedrinha, cascalho, quer dizer material de construção, material humano. O tijolo para a construção da igreja começa em Pedro. Ele não estava se referindo à estrutura física, né? Não. Até porque o próprio Jesus vai dizer que destruiria o templo, eles podiam destruir o templo e ele reedificaria em 3 dias. Ele estava falando a respeito de si mesmo. Sim, e era uma metáfora que ele fez e as pessoas não entenderam, né? E é interessante quando ele fala com Pedro, ele diz assim, tu és Pedro e a partir de você eu vou construir a minha igreja. Esse pronome possessivo faz toda a diferença ali. A igreja tem dono. Pastores não são donos de igreja. A igreja de Cristo. De Cristo. E ele diz assim, eu vou constituir essa igreja, a igreja que a gente chama de primitiva. Mas quando a gente vai olhar para as nossas práticas, muitas de nossas, eu acredito que tem muita gente inconformada como eu já, e a gente já está entrando em um outro lugar, né, de unidade, onde as igrejas vão entender o poder que ela tem, e o que ela pode fazer na cidade. Eu tenho visto isso aqui através da pessoa do pastor, de vocês, né? O que Deus tem feito na CIB, em Carangola, né? Ele estava conversando agora, tomando um café, e ele contando os testemunhos, né? E isso é de encher o coração de alegria, porque o alvo é o quê? O alvo é a cidade. O alvo é fechar o bar, é fechar o prostíbulo. O alvo é alcançar aquela pessoa que está ali pedindo socorro. Então a gente não está numa concorrência, né? É a igreja de Cristo. Ele disse assim, ele deixa as 99 e vai buscar a perdida da casa do Pai. A perdida é essa. A perdida não sou eu que afastei da igreja por algum motivo, porque fiquei desgostoso de alguma coisa e saí e me tornei um crente desviado, vamos chamar assim. Esse é filho pródigo. Sim. O filho pródigo sabe o caminho de volta para casa. Sim. Né? Então ele volta com as próprias pernas, embora o pai esteja na varanda esperando. Sim. Mas a ovelha perdida não. A ovelha perdida, o pastor deixa as 99. Aqui
né, no templo da CIB, vai buscar ela, vai colocá-la nos ombros, vai tirar o carrapicho, vai tirar a lama, para poder preparar ela para estar nesse ambiente de aprisco. Então, essa realidade de igreja é o sonho do meu coração, e eu acredito estar alinhado com o sonho do coração de Deus, né? Eu tenho sonhado com uma igreja indivisível, uma igreja que rompe com os limites denominacionais, culturais, né? Nós do interior, né? Temos muito essa questão da cultura, né? Muito forte, acaba sendo um impedimento, né? Para as portas do evangelho estarem de fato abertas para o acesso das pessoas. Uhum. O senhor é carioca ou é capixaba? Eu sou arroz com casca, como Arroz eles com falam. casca, né? É carioca da gema. Eu sou carioca, sou de Campo Grande, bairro de Campo Grande, no Rio de Janeiro mesmo, Rio de Janeiro capital. Estou há 20 anos em Ibatiba, né? Viemos comissionados ali para estar trabalhando na igreja, na época, inclusive, batista, né? Eu fui pastor da segunda igreja batista em Ibatiba, na ocasião, há 20 anos atrás, vou fazer 20 anos agora em Ibatiba, eu vim para cá em 2004, né? E por um propósito do Senhor, né, nós rompemos com a denominação. Claro que hoje eu tenho um relacionamento muito tranquilo com a denominação, mas entendemos que era tempo da gente estar rompendo para outro trabalho, para outras fronteiras, né? Estamos há 15 anos, indo para 15 anos, no Ministério Aliança, trabalhando ali na cidade de Ibatiba. Ministério Aliança na cidade de Ibatiba. Isso. Né? Um grande abraço aí para todos aí da Igreja Ministério Aliança da cidade de Ibatiba. Um grande abraço aí para todos da cidade de Ibatiba também, uma cidade maravilhosa, né? Friozinho, clima de montanha, friozinho, né? É lá que tem, é próximo, é Venda Nova do Imigrante, que é perto, né? Pertinho, 50 quilômetros. Isso, a cidade de Ibatiba fica próxima à divisa. Isso, ali, tá caindo em Minas Gerais. De Minas. A gente lá fala uai também. Fala uai também, sou. Tudo é trem. Então tá tudo em casa, né? Tá, de verdade. Tá tudo em casa. É isso aí. Eu sempre escuto falar, que eu sempre pergunto para os nossos convidados, Jesus que nos encontra ou somos nós que encontramos Jesus? O texto bíblico diz, não foste vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós. Na verdade, nós abrimos a porta. Ele diz assim, eis que estou à porta e bato. Ele é insistente. Né? E ele diz assim, se você abrir, eu entrarei e cearei contigo. Tem uma coisa muito peculiar nesse versículo, que a ceia, ela é a última refeição da noite. Ela vem depois do jantar. É o que? Meia-noite? Teoricamente. Já é lá na hora de dormir. Lá na hora de dormir. É porque é a refeição que só faz na sua casa quem vai dormir. Sim. Quem vai ficar. Então, sim. Jesus está dizendo assim, se você me convidar para entrar, eu vou fazer a refeição do final do dia com você, eu vou dormir na sua casa, vou morar contigo. Então, na verdade, ele nos escolhe, ele bate na porta do nosso coração o tempo todo e ele está esperando apenas a oportunidade da gente abrir, porque a tranca é por dentro. Né? E a gente precisa abrir e dar acesso a ele para que ele venha e faça morada no nosso coração. Muito, muito, muito bom. Está em Apocalipse, né? Verdade. Está em Apocalipse, é isso aí. Existe algum versículo que, pode ser um ou dois, né? Quanto o senhor quiser, tá? Existe aquele versículo que até hoje queima e arde no seu coração quando você lê ou prega, ou toda vez que você escuta falar ou pensa? Tem um texto do salmista, deixa eu só conferir aqui para ver se eu não vou errar. Salmo 2,8. Ele diz assim, pede-me e eu te darei as nações como herança e os confins da terra como tua propriedade. Esse texto, desde que eu entrei no seminário, eu entrei muito novo no seminário, eu, na verdade, fiz o 2º grau, saí do 2º grau e entrei direto no seminário teológico, já tinha um chamado. Quando me batizei com 10 anos de idade, me perguntaram na profissão de fé, qual é o seu sonho, qual é o seu projeto ministerial, e eu disse, eu vou ser pastor. E, de fato, Deus já tinha plantado aquilo no meu coração, e esse versículo, ele arde no meu coração. A igreja, ela tem uma grande comissão. Ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, batizando, ensinando, né? E a palavra está deixando claro para nós que nós temos um alvo, um objetivo, uma missão. E esse texto, né, pede e eu te darei. Talvez o nosso erro tenha sido não pedir. Ele está dizendo, eu vou te dar as nações, eu vou te dar
os confins da terra como tua propriedade. Talvez o salmista esteja dizendo a respeito de território, mas Deus arde esse texto no meu coração a respeito de almas. Né? Deus tem prometido que nos daria as nações, nos daria as pessoas das nações, mas nós precisamos pedir. Eu quero Ibatiba para Jesus, eu quero Carangola para Jesus. Nós vamos ganhar essa cidade, nós vamos ganhar essa cidade para o Senhor. Então esse texto arde no meu coração todos os dias, todos os dias. E isso serve também para as nossas orações, quando, por exemplo, eu oro ou a gente ora em intenção de alguém ou alguma coisa, às vezes a gente esquece de orar nesse sentido. Eu quero a minha esposa para Jesus, eu quero o meu irmão para Jesus, eu quero o meu irmão para o Senhor, eu quero a minha família para o Senhor, né? Porque às vezes a gente esquece de... Verdade. Nós nos tornamos tanto quanto egoístas, né? Nas nossas orações. Se a gente for parar para pensar, a maioria delas é a favor de nós mesmos. Eu costumo dizer que por muito tempo se pregou um eu-evangelho, um evangelho para nós mesmos, para mim, né? Onde ele enaltece o meu eu, onde, Senhor, eu quero isso, eu quero aquilo, e a impressão que eu tenho é que Deus precisa se adequar às nossas necessidades. Quando na verdade Jesus disse assim: vocês querem ser meus discípulos? Neguem-se a si mesmos. Então ele está dizendo, mata o eu, não é para mim, não é o meu eu, né? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. Cruz é instrumento de morte, né? E siga-me. E seguir a Jesus é fazer o que Jesus fez. Ele deu a si mesmo de tal forma que morreu, né? E 1 João 3,16 vai dizer, vocês devem fazer o mesmo. Deem as suas vidas por amor aos seus irmãos, por amor das pessoas. E a gente esquece disso, de que tem um vizinho que ainda não conhece, de que tem um amigo que ainda não conhece, e a gente parece que tornou Jesus uma commodity, algo assim que a gente tem, que a gente veste uma camisa, né, como dizer evangelho, uma coisa assim, bota um adesivo no carro, ou usa um boné, e na verdade não é isso. A gente está lutando, né, contra o inferno, contra a humanidade, contra o secularismo, e a gente precisa divulgar, né, proclamar esse Jesus aos quatro cantos, para que as pessoas entendam que ele é o único caminho. Ele disse isso, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Quando a gente resolve seguir a Cristo, então a gente toma a nossa própria cruz e nós carregamos a nossa cruz. E isso não quer dizer que nós não passaremos por tribulações. É exatamente o contrário, né? As pessoas às vezes dizem assim, tem até uma igreja que o slogan dela é pare de sofrer. Eu acho meio contraditório, porque na verdade, quando a gente olha, por exemplo, para os apóstolos, o único que morreu de morte natural foi João, na ilha de Patmos. Sim. Mesmo assim, ele sobreviveu a um banho de óleo fervente. Todos os demais foram decapitados, crucificados de cabeça para baixo, cerrados ao meio, enfim, né? O evangelho não é um evangelho de prazeres nesse tempo, nesse mundo, prazeres carnais, satisfações pessoais. Eu creio que Deus cura, sim. Eu creio que Deus prospera, sim. Eu creio que Deus traz paz, sim, com certeza. Mas talvez o grande erro é se pregar que o evangelho se resume a isso. Eu penso que tudo que Deus nos dá são ferramentas para que a gente possa proclamar esse reino. Quando eu entendo que tudo que eu tenho nas mãos, seja um celular de última geração, um computador de última geração, um carro do ano, uma casa boa, são ferramentas que Deus está me dando para avançar no seu reino, avançar na pregação do evangelho, porque se isso for a minha motivação, eu não estou matando esse eu não estou carregando a minha cruz, e eu não vou conseguir chegar no mesmo lugar onde o meu mestre chegou, que é no Calvário, que é no final, que é dizer que cumpriu a missão e está ao lado dele na glória. Muito bom, pastor. Tem mais algum outro versículo que te aproveitar esse momento como o senhor? Tem tantos, né? Eu gosto muito do Salmo 127, 128, costumo dizer que são os salmos da família, né? São muito fortes para mim, né? Quando Deus fala que, a não ser que o Eterno edifique a casa, trabalham em vão os que desejam construí-la. Se o Senhor não proteger a cidade, inútil será a sentinela montar guarda. Ele fala que os teimosos
nessa versão, né? Retardam seu sono até alta noite, acordam antes do amanhecer, idolatram o trabalho, não alcançarão os bens que o Eterno concede aos que o amam, mesmo quando esses estão dormindo. Por aqui vai. Forte, hein? Né? Ele fala que não adianta a gente acordar de madrugada e trabalhar até tarde, né? E se a gente não entender que enquanto a gente dorme, Deus está cuidando da gente. Esse mesmo texto, esses dois textos vão falar que os filhos são a herança do Senhor, Sim. né? São as nossas flechas. Vai falar que a mulher é como a planta de oliveira à roda da mesa, né? Que bem-aventurado é o homem, né? Que tem essa casa, que tem essa família ajustada no Senhor, guardada pelo Senhor. Esse é o projeto de Deus para cada homem, para cada mulher, para cada filho, para cada pai. Que bom, muito bom mesmo. Para a gente fechar aqui, a gente sabe que a família, ela é um grande projeto de Deus, né? É uma instituição. O porquê que o inimigo ataca tanto a família e tem tanto prazer em destruir a família? Eu costumo dizer que ele é o inimigo número 1 da família. Uhum. Se a gente não entender isso, porque a família é o berço da sociedade. Isso a gente aprende na escola. E ela não é só o berço da sociedade, ela é o berço do Evangelho, ela é o berço do reino de Deus. Não adianta eu e você sermos bons membros da igreja se nós não somos bons maridos, segundo o que a palavra manda a gente ser. Uhum. Ele diz assim: maridos, amai as vossas esposas a ponto de morrer por elas como Cristo morreu. Então isso é muito sério. Fala: mulheres, sejam submissas a seus maridos. Não adianta ser uma irmã de oração, não adianta ser a irmã do coque, se você não é a esposa que Deus espera que você seja. O primeiro mandamento com promessa diz: filhos, honrem seus pais, honra o teu pai e tua mãe, para se prolongar os dias da tua vida sobre a face da terra. Então, se os filhos não são filhos que honram os pais, não adianta ele ser amigo do pastor, ser um músico na igreja, ser alguém que toca bem, canta bem, dança bem e faz tudo muito bem, mas se a família está desajustada, se a família vai mal, a igreja vai mal. Se a família vai mal, a sociedade vai mal. Se a família vai mal, nada vai bem. Então, a grande briga do inferno contra a família é essa. Porque se ele consegue destruir a raiz, a Bíblia diz, né? Nenhum dos ramos vai brotar, não tem fruto, não tem galho, não tem folha. E aí você pensa bem, enquanto o senhor estava me explicando essa passagem, né? Essa pergunta, veio em minha mente toda aquela passagem de José e Maria, quando ela recebe a graça, recebe a bênção do nosso Senhor, da gravidez de gerar Jesus, né? Houve toda aquela confusão na mente de José, não foi? Isso. De ele, né, se ele permaneceria com Maria ou se ele largaria ela, como que aquilo poderia ter acontecido naquela situação. E pensa bem, ali era o seio de uma família que estava sendo formada. Verdade. E pela graça do nosso Senhor foi formada, né? O anjo apareceu em sonho, esclareceu para ele, né? Deu para ele o entendimento, né? Que excedia qualquer tipo de opinião em relação àquela época, e a família foi constituída. E Deus foi tão bom com José a ponto de não tomar a contragosto de alguns pensamentos teológicos. A Bíblia é clara quando diz que Jesus teve irmãos carnais. Então, Maria gerou não só Jesus do Espírito Santo, né? Ela foi fecundada pelo Espírito Santo de Deus para gerar Jesus, mas ela gerou filhos para José. Ela teve outros filhos? Jesus teve irmãos carnais. Teve irmãos, né? De sangue. De sangue. Então, essa graça é tão tremenda porque ela não privaria José desse prazer, né? De desposar Maria, de ter filhos que seriam irmãos carnais, né? De Jesus, né? Que andaram com ele. Inclusive, o escritor do livro de Tiago é irmão de Jesus. Né? Então essa graça é maravilhosa.
E a gente vê isso do Gênesis ao Apocalipse. Quando Deus fala de casamento, quando Deus fala de família, Paulo vai dizer assim, falo isso não apenas para orientar vocês, mas falo isso em relação ao relacionamento entre Cristo e a igreja. A família é tão importante que Cristo se compara ao noivo, ao marido, ao esposo, e a igreja, a esposa, a noiva. Então nós estamos naquele tempo, como eu disse aqui nos últimos dias, esperando o momento das bodas, quando Jesus virá para chamar a sua noiva e a noiva subirá com ele em glória para ser desposada, e aí haverá aquela grande boda, aquela grande festa que todos nós estamos esperando por isso. Isso é relevante demais. A família é importante por isso, ela é um modelo do céu na terra. Muito bom. É uma instituição sagrada, né? Abençoada Verdade. por Deus. É isso aí. Bom, pessoal, hoje eu conversei aqui com o pastor da Igreja Evangelho Ministério Aliança, lá de Ibatiba, do Espírito Santo. Ele que é carioca, né? É carioca, meio capixaba. Meio mineiro. Meio mineiro, né? Na divisa ali. Pastor Renato Melo de Carvalho. Você tem Instagram? Tem. Pastor Renato Melo. Arroba pastor, arroba PR. Renato Melo. Renato Melo. Vou colocar embaixo aqui. Vai encontrar lá. Para vocês entrarem em contato, seguir. O da igreja é @min.aliança. @min.aliança. Isso, Joia. min.aliança. Vai estar aqui embaixo também, tá, pessoal? Pastor, muito obrigado. O prazer foi Eu meu. queria ter mais tempo para conversar aqui, mas daqui a pouquinho o pastor vai entrar para o nosso culto, Amém. né? Em comemoração aí aos 55 anos da segunda igreja batista em Carangola. Né? Vem para CIB e uma boa noite, pastor. Amém. Muito obrigado. Amém. Tá? Obrigado. Jesus obrigado, te abençoe. Querido. Foi um prazer Tá? muito grande. Obrigado a todos que nos acompanham. Que Deus abençoe a todos vocês e vamos para a festa. Isso aí.